meu nome é Ronald e vou apresentar para vocês o meu artigo de quão efetivas são redes neurais baseadas em grafos na detecção de fraude para dados em rede. Então, esses aqui são os dois autores. Eu sou o primeiro autor, sou mestrando e também em ciência da computação no FMG e cientista de dados sênior no iFood. E o segundo autor é o Fabrício Murai, que é o meu orientador e professor adjunto do Departamento de Ciência e Computação da UFMG. Então, a motivação para tratar desse tema, né, é o tema de detecção e prevenção de fraudes. Ele é basicamente definido por um conjunto de estratégias e processos para a detecção desses agentes fraudulentos e serve tanto para trazer mais segurança tanto para a empresa quanto para o cliente. A empresa, no caso dela não tomar tanto prejuízo em questão desses agentes fraudulentos, e o cliente também em segurança de poder comprar naquela empresa com maior confiança. Ele é um mercado em constante crescimento, né? Então a projeção que ali pelo Global Market Insights é que ele seja um mercado de mais de 80 bilhões de dólares em 2025. Então temos dois tipos de fraudes analisadas nesse trabalho, que a gente pegou os dados, em que temos a fraude de comentário, né, de opinião de produtos que você comprou. Então temos alguns exemplos ali embaixo que são de fraudes cometidas na plataforma da Amazon, em que temos o comentário que é pago, sabotagem e evasão da plataforma e os spams de comentários. E também temos fraudes financeiras, né, como roubo de cartão de crédito, financiamento ao terrorismo e evasão de impostos e lavagem de dinheiro. Os desafios para esse problema são vários, mas os três principais são os desbalanceamentos de classes, em que você tem a classe positiva, né, que é o de fraude, que é muito menor do que a classe de transações legítimas. O desvio de conceito, é que é basicamente a distribuição dos dados irem mudando conforme o tempo. E dados sensíveis com a chegada da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, também é algo mais sensível dessa área também para se tratar. Porém, vamos só tratar dos dois primeiros problemas nesse artigo, que são os dados que a gente coletou. Os trabalhos relacionados, né, temos alguns dados já, alguns trabalhos que abordaram esse tema na parte de aprendizagem de máquina tradicional. Né, temos trabalhos datados aí da década de 90 para poder resolver o problema de fraude e detectar agentes fraudulentos em meio de dados. E mais recentemente temos o aprendizado também baseado em grafos, né, que é um tema mais recente, em que há a possibilidade de se fazer relacionamento entre diferentes entidades. Né? Isso é uma grande vantagem para se tratar do problema de antifraude, porque ele considera a vizinhança não imediata também para extrair features de cada nó. Então a gente passa basicamente de um cenário em que a gente possuía somente dados tabulares para dados mais estruturados, né? Em que a gente consegue retirar também informações da estrutura do grafo em si. Então, a metodologia desse trabalho foi baseada em avaliação dos métodos de estado da arte. A gente validou empiricamente os modelos por casos de uso e a gente utilizou para isso alguns conjuntos de dados. A gente utilizou dois conjuntos de dados reais, que é do YelpT, que é um conjunto de dados de comentários de hotéis e restaurantes na região de Chicago, do Yelp, e o Elliptic Dataset, que é de uma rede de registro de transações de Bitcoin. Para datasets sintéticos, a gente utilizou a MLSim, que é uma ferramenta desenvolvida pelo IBM Research, e que emula comportamentos justamente dessa parte de fraude também. E o bom disso é que a gente consegue gerar qualquer volume de dados. Então a gente consegue também testar os modelos quanto à escalabilidade deles também. E ele possui uma grande similaridade com distribuições reais. Para esse trabalho a gente utilizou 8 modelos, em que temos dois modelos para Machine Learning clássico, que são os modelos baseados em árvores, que é o XGBoost e o CatBoost, e também temos o ML para grafos também, que são mais como baseline para grafo, que é o GCN, a GAT, o GraphSage e o GraphSense. E utilizamos dois modelos estado da arte, ambos de 2020 e 2021, respectivamente, que é o Evolve GCN e o Pick and Choose GNN. Fizemos a avaliação dos modelos e chegamos à conclusão que os modelos estado da arte possuem melhores resultados, tanto nos datasets reais quanto nos datasets sintéticos,
Mas o F1 macro deles e o F1 fraude para alguns datasets que eles forem testados são relativamente baixos quando comparado ao geral dessas métricas. E dados balanceados favorecem modelos clássicos, né? Como vocês podem perceber, o único caso em que esses modelos standard perdem são quando os dados são balanceados, né? Então, os novos modelos, né, de estado da arte, não, eles são específicos para o caso de uso e que é justamente o autodesbalanceamento entre as classes. Também os modelos mais recentes não são resilientes ao desvio de conceito. Por isso, eles possuem uma piora considerável nas métricas, em todas as métricas no caso, e em alguns casos chega até próximo de um AUC de 0.5, né, que é um algoritmo totalmente aleatório. Mas ainda assim eles continuam sendo melhores que os modelos clássicos para esse cenário. Então as conclusões que a gente tira desse trabalho é que os modelos recentes baseados em grafos são melhores que os modelos clássicos, porém eles são específicos para o caso de uso de detecção de fraude. E isso inclui datasets altamente desbalanceados, por causa do problema de oversmoothing, que basicamente é o problema das redes neurais baseadas em grafos, em que as representações dos nós convergem todas para o mesmo valor, e também o desvio de conceito, em que os dados sofrem alterações de distribuição ao longo do tempo. E os resultados das métricas que obtiveram que desses modelos de classificação foram relativamente ruins. Para trabalhos futuros, a gente propõe diferentes abordagens para a amostragem para compensar o desbalanceamento das classes. E também acredito que um trabalho promissor seja modelos que incorporem a dinâmica de características e rótulos ao longo do tempo, para mitigar um pouco o problema do desvio de conceito. Então é isso, muito obrigado. Estou disponível para dúvidas. Se quiserem, podem enviar nesses dois e-mails listados. E o artigo completo e o código está disponível nesse link também do GitHub. Muito obrigado.